Então entenda uma coisa, conivência exige consciência. Então, se você não sabia de nada disso que nós denunciamos, então você não é conivente, porque você é um ignorante, você não sabia, você ignorava essas questões. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu vou fazer hoje um complemento do vídeo que eu gravei e publiquei ontem, dia 26 de outubro de 2022, sobre a Igreja Evangélica Maranata. Se você não viu o vídeo anterior, é importante que você veja, porque este de hoje é uma continuação. Então, no vídeo de ontem, eu transmiti as informações que eu recebi de Portugal, de alguém que realmente estava muito próximo aos acontecimentos que envolveram, então, o pós-desligamento de Sérgio Matos da Igreja Cristã Maranata. E Sérgio Matos, ele se desliga, ele, segundo a informação que nós temos, ele conseguiu alterar o CNPJ da Igreja Cristã Maranata para a Igreja Evangélica Maranata, e com isso ele, de um modo lícito diante das leis de Portugal, ele ficou com o patrimônio que pertencia originalmente à Igreja Cristã Maranata e que foi adquirido com contribuições financeiras, dízimos e ofertas de pessoas que estavam doando para a Igreja Cristã Maranata e não para a Igreja Evangélica Maranata. Então, este movimento de Sérgio Matos fez com que ele criasse uma igreja, de repente, já com um patrimônio considerável, né? Então, nós temos os vídeos anteriores que mostram, inclusive, o valor aí em torno aí de, parece que 20 milhões de euros. Então, vocês podem conferir nos vídeos anteriores. Agora, o que é interessante é que você entenda que este processo de divisão de uma igreja, isso foi uma divisão, isso não foi um movimento onde algumas pessoas se desligaram de uma igreja e iniciaram uma outra igreja. Isso não, isso foi uma divisão, e inclusive com a participação de alguns membros, mas outros não, que foram pegos de surpresa, inclusive, que dormiram na Igreja Cristã Maranata e acordaram na Igreja Evangélica Maranata. E então, assim, foi essa situação. Isso é melhor esclarecido nos vídeos anteriores. Eu gravei 2 vídeos anteriores a esse. Bom, no vídeo passado, eu trouxe as informações sobre o representante da Igreja Cristã Maranata na Europa, que era empregado do presbitério, trabalhava para Gedeu Tigueiros, né, como aquele representante da Maranata na Europa, aquela pessoa que estava organizando e responsável pela Igreja Maranata na Europa, né, um representante do Brasil ali na Europa, embora ele fosse português, mas ele era empregado, o filho dele também era empregado dali na Rádio Manaim. Então, eles eram pessoas da mais alta confiança de Gedeuti, e eles ficaram nesta condição por 17 anos, parece que foi de 1999 até o ano de 2015, quando então aconteceram estes fatos, esse desligamento. Então, este responsável pela Igreja Cristã Maranata na Europa, ele, enquanto, vamos dizer, ligado à Igreja Cristã Maranata, ele já estava trabalhando às escondidas de Gedeuti para tirar pessoas da Igreja Cristã Maranata e levá-las para a Igreja Evangélica Maranata. Então já havia um trabalho pelas costas de Gedeu Tigueiros que estava sendo realizado por pessoas da mais alta confiança dele, que eram então, o pastor Sérgio Matos e este outro coordenador que eu chamei, né, de João da Silva. O nome dele é outro, tá bom? Mas eu estou chamando ele de João da Silva.
Então, este outro, não sei se ele é pastor, mas este representante da Igreja Cristã Maranata, ele era uma pessoa da mais alta confiança de Gedeuti. Então, daí você consegue entender o porquê Gedeuti ele se sentiu traído, né, ali na sua confiança em relação a estas duas figuras, o pastor Sérgio Matos e esse outro João da Silva. Então, no vídeo que eu gravei ontem, eu disse o seguinte: eu estava trazendo informações, mas eu não tinha certeza, não tinha como afirmar que este seminário que eles fizeram um seminário, eles se juntaram. O Sérgio Matos já havia, então, se desligado, ou seja, levado uma parte da Igreja Cristã Maranata, dividido a Igreja Cristã Maranata, e ele então estava ali tramando um seminário com o João da Silva, um seminário para ser feito excluindo os brasileiros, para que eles não levassem a informação para Gedeuti. Então eles fizeram uma coisa assim, uma trama realmente, eu diria, bem sórdida, não é verdade? Para poder fazer alguma coisa escondido de Gedeuti e fazer um seminário, chamar irmãos para um seminário com o objetivo de implantar igrejas IEM na Europa. Mas como implantar igrejas IEM na Europa? Ora, é obviamente um trabalho, um movimento para tirar pessoas da Igreja Cristã Maranata e levar para uma nova unidade que estaria sendo criado em cada um desses locais da Europa, pessoas que se interessassem, então, em participar deste golpe, desta divisão, ok? Então, vejam o que aconteceu. Hoje, eu liguei meu computador e recebi, o irmão me mandou as provas, ele me mandou os e-mails do contato do Sérgio Matos com o João da Silva, do João da Silva com as pessoas para poder fazer a tradução de uma circular que eles enviaram para uma convocação para este seminário, e eu vou mostrar isso para vocês. São as provas da traição de Sérgio Matos com o João da Silva, pessoas da mais alta confiança de Gedeuti. Está aqui, então, a prova de um golpe, a meu ver. Isso é um golpe, é uma trama, é uma situação que realmente não cabe a quem se diz cristão agir desta forma, agir desta maneira. Então, e eu vou trazer as provas para vocês, e vocês vão pensando ao longo disso. Você quer participar de uma coisa que teve esta origem? Uma coisa que começa com golpe, uma coisa que começa com rebelião, uma coisa que começa com traição, uma coisa que começa com, vamos dizer, com usurpação daquilo que não pertence originalmente à pessoa. E você tem estas lideranças, que são estas lideranças que estão, então, criando novas unidades, sei lá, no Brasil e em tantos outros lugares na Europa, mas a origem é essa, tá bom? Por mais que você me diga assim, não, Solon, mas eles estão agora fazendo tudo certinho, a origem é ruim, a origem é muito ruim. E eu vou passar para vocês, e vocês mesmos se perguntem, eu quero participar de uma coisa que teve origem em uma rebelião? É a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Presbiteriana. O Gedeuti, ele está agora engolindo do próprio veneno dele. Por quê? Porque lá atrás ele fez exatamente a mesma coisa com a Igreja Presbiteriana do Brasil de Vila Velha. Ele promoveu uma rebelião, ele fez, só que no caso do Gedeuti, a coisa foi mais ostensiva, né? Ele então estava ali agindo com o presbitério, mas tinha muitas reuniões também secretas, né? Aquelas escolas bíblicas na toca, onde as coisas eram organizadas e reuniões e tudo mais, ou seja, todas estas armações, elas geraram então a igreja, inicialmente a igreja Maranata, Igreja Cristã Maranata, e agora Gedeuti sofre o mesmo golpe que ele aplicou na igreja presbiteriana. Então, os irmãos, eu quero que os irmãos pensem nisso. A origem é ruim. Aí, por isso as pessoas me dizem, não, mas é uma igreja evangélica, uma igreja que já foi boa, é uma igreja que já teve Espírito Santo. Irmãos, eu não acredito jamais que o Espírito Santo de Deus participe de uma coisa dessas, entendeu? Que esteja num negócio desses. Tanto em relação à rebelião provocada lá na igreja presbiteriana, como neste golpe que foi aplicado em Gedeuti, ali na igreja
Cristã Maranata de Portugal, para dividir a igreja. Então, eu não acredito que possa ter movimento do Espírito Santo nisso, tá bom? Por quê? Porque a origem é ruim. Então prestem atenção, irmãos. Vejam como as coisas começam. Procure saber detalhes da fundação, da criação da sua igreja. Como que aconteceu, né? Qual foi a origem? Lá o fundador estava também tramando por trás e de repente ele aparece lá com uma igreja do dia para a noite. Pá! Aqui tá, olha só, a igreja surgiu, apareceu aqui do dia para a noite e com um monte de membros, né? Nós estamos falando de alguém que começou um trabalho evangelístico e tal, e foi trabalhando, e pessoas que não tinham religião ou que não tinham igreja foram se aproximando e foram agregando e foram reforçando, e foram outras que foram se convertendo. Eu estou falando de um movimento que foi pensado e depois colocado em prática para simplesmente fazer uma transmissão de patrimônio, uma transmissão de pessoas. Ora, quando vem as pessoas, vem o patrimônio, vem as contribuições. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, tá bom? Vocês não precisam concordar comigo. Não precisam concordar comigo. Eu estou trazendo essa informação para que você pense. Eu quero ser participante numa coisa que parece cristã, mas que tem uma origem nada cristã? Pensem. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu recebi, então, este aqui é um primeiro e-mail. Fulano de tal, né? Está encaminhando para um fulano de tal, que eu estou omitindo o nome. Mas eu tenho um e-mail aqui, tá, com o nome certinho dele, tá bom? Então, agora ele vai dizer o seguinte, olha só. A pedido do pastor Sérgio Matos de Portugal, solicitamos a tradução para a língua italiana, alemã, francesa, da circular anexa. Então ele criou uma circular e estava então encaminhando para alguém providenciar uma tradução para as demais línguas ali na Europa, tá certo? E ele diz: aproveitamos para pedir urgência nessa tradução e convidar-vos a participar do referido evento, bem como a convidar irmãos a estarem presentes. Então, os convites devem ser seletivos. Vocês se lembram que no vídeo passado foi dito que eles excluíram os brasileiros para poder fazer as coisas escondidas de Gedeuti? Então vejam só, vejam como a coisa vai acontecendo. Os convites devem ser seletivos. Com isso, queremos dizer que os convidados a participar devem ser pessoas com testemunho integradas com a salvação, ou seja, devem ser pessoas da confiança deles, não é? Então, pessoas de confiança. Então, olha só. O que mais que ele diz? Quaisquer dúvidas, por favor, não deixem de de contatar com o pastor Sérgio Matos. Fraternalmente, quem escreveu esta carta foi o João da Silva. Quem é o João da Silva? É aquela pessoa empregada pelo presbitério Espírito Santense da Igreja Cristã Maranata para ser o responsável representante da Igreja Cristã Maranata em Portugal. E ele está aqui organizando este seminário junto com Sérgio Matos. O que mais que diz? Aí agora, olha só, Sérgio Matos encaminha, né, para o João da Silva, entendeu? Aqui, um e-mail, tá certo? Vamos ver qual é o conteúdo deste e-mail. Tá aqui, né, maiorzinho aqui, que dá para ver melhor, tá certo? Vejamos. Então é este aqui, olha só, de Sérgio Matos para o João da Silva. E o assunto, traduções. Vou aumentar mais aqui, para vocês lerem. Então, a paz do Senhor. Já consegui falar com o fulano, tá certo? Vamos avançar com o seminário para estrangeiros, ou seja, eles excluíram os brasileiros. Olha só, irmãos, que coisa, né? Queria pedir-te um grande favor. Isto é o Sérgio Matos falando. Se envias a circular anexa, né, envio em português e em inglês para tradução, tá certo? Então, olha só, ele quer que um fulano faça uma tradução em francês e o outro fulano faça uma tradução em alemão. Se não quiseres envolver-te nisto, tá certo? Então, esta é a mensagem que Sérgio Matos enviou para o João da Silva, representante da Igreja Cristã Maranata na Europa. E ele diz, e ele sabe que ele está fazendo uma coisa que né? Mas ele, se você não quiser se envolver nisto, olha só, irmãos, as expressões, por prudência,
envia-me os e-mails deles e eu peço-lhes pessoalmente, ou seja, provavelmente estas pessoas eram da Igreja Cristã Maranata também. Sérgio Matos está dizendo, olha, pede para os irmãos lá da Maranata fazerem essa tradução para mim, para essas duas línguas, francês e alemão, né? Se você não quiser enviar, me dê o contato deles que eu mesmo falo com eles. Olha só, irmãos, aqui ó, Sérgio, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, a Conferência Europeia. Foi esta aqui que ele estava pedindo para traduzir, porque aqui está, então, a circular que foi enviada, né, para todos os irmãos na Europa, né, os estrangeiros, excluídos os brasileiros, para uma conferência cujo objetivo foi dito que era para promover a expansão da Igreja Evangélica Maranata na Europa. Então está aqui a conferência, tá certo? Então, olha só. E o que é, irmãos, para que ninguém diga, não, mas era só uma conferência que ele estava realizando. Ora, como assim uma conferência? Uma pessoa que acabou de se desligar da Igreja Cristã Maranata, né, levando ali então o patrimônio, levando boa parte dos membros ali em Portugal, agora fazendo contato com uma pessoa que ainda está ligada à Igreja Cristã Maranata, que é o coordenador, o responsável pela Igreja Maranata ali na Europa, e ele está promovendo um seminário, uma conferência e excluindo os brasileiros, que foram certamente aquelas pessoas que financiaram tudo isso. Irmãos, isso aqui é chocante, uma coisa dessa, tá bom? Isso é para que você veja o tanto que as pessoas são manipuladas, são usadas, são exploradas, elas financiam tudo isso. E eu chamo a sua atenção, por quê? Porque você pode estar financiando coisas desse tipo, tá bom? Com o seu dinheirinho suado lá que você está tirando da boca dos seus filhos, né? Do seu conforto, ou quem sabe de alguém necessitado, para financiar coisas desse tipo. Então vamos lá. E ele começa então aqui a circular dele com um versículo bíblico. Vejam só. E voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth, capítulo 1:6. Eu nem sei o que ele quis dizer, mas ele estava mandando alguma mensagem, tá certo? Aqui é a organização, olha só. Organização. Então ele diz aqui, ó, Igrejas Maranata da Irlanda do Norte e de Portugal. Então, quem é que está organizando o evento? As igrejas Maranata. Aí ele não diz que é Evangélica Maranata, né? Ele não diz que é, né? Igrejas Maranata da Irlanda do Norte e de Portugal. A data do seminário, 31 de outubro a 1º de novembro. O lugar da realização, Porto, Portugal. A língua oficial será inglês, será providenciada a tradução para outras línguas. Os destinatários desta conferência são, irmãos e convidados de qualquer igreja Maranata que não tenham como língua maternal o português. Então tá aqui a prova. Então, para quem é esta circular? Quem são as pessoas convidadas para este seminário? Ou que nome você daria para isso, irmãos? Os destinatários desta conferência são irmãos e convidados de qualquer igreja Maranata, ou seja, Sérgio Matos ele abre uma igreja evangélica Maranata e começa a convidar aqui por circular os irmãos da igreja Maranata na Europa. Ele quer conversar com eles e exclui os brasileiros, né? E ele diz aqui, ó, os destinatários dessa conferência são os irmãos e convidados de qualquer igreja Maranata que não tenham como língua maternal o português, tá bom? Então vamos lá. Programa, né, provisório aqui, 29 de outubro, visita ao Porto e Norte de Portugal, opcional. 30 de outubro, visita a Lisboa, opcional. 31 de outubro, conferência, primeiro dia, sessões das 10 às 13 e das 15 às 17, culto às 20h30, tá certo? Então, olha só, eles fazem aí um seminário de 10 horas da manhã até às 5 da tarde e depois ainda fazem um culto às 20 horas, às 8h30, né? 1º de novembro, uma conferência, né? O segundo dia, sessões de 10 às 13 horas. Começa às 10 e termina 1h da tarde. Além de tempo de louvor, oração e comunhão, pastores da igreja... Então, deixa eu ver aqui. Pastores da igreja Maranata da Europa apresentarão estudos bíblicos práticos. Irmãos, tinha muito mais gente envolvida nisso aqui.
Concordam? Muito mais gente envolvida. Então já tinham, olha, irmãos, isso não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Isso aí foi uma coisa que foi trabalhada, certo? Ao longo do tempo, aquela conversa com os coordenadores, com as igrejas, né? Só quem não sabe de nada são os membros. Tá bom? Só quem não sabe nada são os membros. Uma irmã me perguntou lá nos comentários de ontem: por que você está fazendo isso agora com a Igreja Evangélica Maranata? Meus irmãos, ninguém está fazendo nada contra a Evangélica Maranata. Nós estamos aqui apresentando fatos para que você tenha o direito de saber. Porque membros, irmãos, dessas igrejas nunca sabem de nada. Tá certo? Eles nunca sabem de nada, são vendidos, eles são simplesmente pessoas que estão ali contribuindo financeiramente, contribuindo com o seu trabalho, contribuindo com sendo plateia para estas coisas, e tem alguém fazendo um monte de coisas escondidinho de vocês. Então eu estou trazendo aqui os fatos. Você faça com os fatos o que você quiser. Você, não, eu quero participar disso, participe, né? Fique bem à vontade aí, seja integrante, continue financiando essas coisas, tá certo? Então, mas saiba do que você está fazendo, saiba do que você está participando. Saiba a origem, qual é a origem espiritual do que você está participando. Isso é importante você saber, tá certo? Eu só estou trazendo a informação, né? Faça dela o que você achar melhor, ok? Então, olha aqui, ó. Ao tempo de louvor, oração, comunhão, pastores de igrejas Maranata da Europa apresentarão estudos bíblicos práticos, né? Se desejar participar, por favor, envie um e-mail para... E aí ele diz, não precisa pagar nada agora, enviaremos mais informações, incluindo preços de hotel. Sua inscrição provisória de 28 tornará possível encontrar os melhores preços. Por favor, responda o mais breve possível. Por favor, olha só, agora preste atenção. Tenha em mente que não poderemos assumir as responsabilidades da sua viagem, mas teremos todo o prazer em ajudar no que for possível. Ou seja, olha, se vira aí, se você consegue pagar, né? Tire mais dinheiro aí do seu orçamento para vir participar desse negócio que nós estamos fazendo aqui, mas a gente pode até dar uma ajudinha se for o caso. Tá bom? Então aí ele mostra aqui os voos que tem. Sejam bem-vindos a Portugal. Irmãos, era isso que eu tinha a falar para vocês. Eu quero que vocês considerem essas questões, porque eu estou falando da Igreja Cristã Evangélica Maranata aí, porque eu acho que você tem o direito de saber. Se você não sabia, se você já sabia e está participando, então você é conivente com isso desde o princípio, entendeu? Você já sabia, você sempre soube disso. E você, então, aceitou participar disso. Você é conivente, você não é inocente. Um irmão, num comentário desses aí, disse assim: Solon, mas você também foi conivente com a Maranata. Irmãos, vocês não sabem o que significa conivência. Conivência existe consciência. Quando você está em um negócio que você não sabe o que estão fazendo por trás, qual é o erro, você não sabe, você está ali cegamente seguindo as pessoas, isso não é conivência. Entenderam? Você está ali enganado. Eu nunca fui conivente com nada de Igreja Cristã Maranata, com nenhum erro, com nada. A partir do momento que eu criei consciência, eu já iniciei o meu processo de desligamento, que não é fácil. Vocês sabem disso. É um processo que você tem que fazer esse trabalho juntamente com a sua família. É um trabalho de esclarecimento, um trabalho de preparação pessoal, ainda mais no meu caso, que quando eu saí, eu era um pastor e nenhum pastor saía da Igreja Cristã Maranata assim voluntariamente. Então eu fiz este trabalho, mas eu fiz ele rápido, a partir do momento em que eu tive consciência. Então entendam uma coisa, conivência exige consciência. Então, se você não sabia de nada disso que nós denunciamos, então você não é conivente, porque você é um ignorante, você não sabia, você ignorava essas questões. Agora, a partir do momento que você tem consciência, ou você tinha consciência de tudo isso, processos na justiça, rebeliões, doutrinas heréticas, manipulação de pessoas, exploração de pessoas, então, rebelião, a partir do momento que você tem consciência disso, você deixa de ser ignorante ou inocente e passa a ser, então, conivente com tudo isso, tá bom? É isso aí, é só trazer essa informação, eu espero que ela possa ajudar a quem quer trilhar caminhos que eu acredito que são mais seguros para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.